Bom, boa noite a todos. Estamos de volta aqui em mais um vídeo no canal Movimento Seguidores do Cristo. Meu nome é Anísio Pontes. Eu já fiz 2 vídeos, esse canal é novo. E além do canal, qual o propósito que ensinar o cristianismo e a ciência espiritualista de uma maneira, de um foco bastante inteligente e inovador, quer dizer, nós vamos falar coisas que dificilmente as religiões falam. E vamos estudar o cristianismo com muita profundidade. A necessidade das pessoas aprenderem mais com o Novo Testamento, o que é falado muito pouco nas religiões, mas que falam bastante é a religião espírita, mas a religião evangélica e a religião católica já não fala tanto. A religião católica até fala mais. Então é muito importante retomar esse aprendizado. Esse aprendizado que é fundamental para você ser um cristão. Porque é sendo um cristão que a gente, quando desencarna, vai para o céu ou paraíso, chame do que quiser. Mas é importante que este vídeo vá para todos. Porque a intenção, o objetivo deste canal é exatamente isso. É unir os cristãos. Né? Todos nós seguimos o mesmo mestre. Então não há razão para estarmos separados. Eu não quero tirar você da sua igreja, não quero tirar você do seu centro espírita, não é isso a intenção aqui. Mas a intenção é ensinar todos, unir todos. Juntos somos mais fortes e podemos fazer muito mais coisas. Então resgatar o cristianismo na época que Jesus estava lá em Roma é fundamental. Ele foi um pouco esquecido, veio o Consolador prometido, trouxe o cristianismo renovado, isso é importante. Então nós vamos falar hoje principalmente, de Jesus. O quê? A morte de Jesus. Por quê? Porque eu vou começar do meio para o fim. Porque a morte de Jesus nos ensina muita coisa. E isso é importante. Então eu vou tentar fazer isso em 2 vídeos. Esses vídeos têm mais ou menos meia hora para não ficar muito cansativo. Isso cansa mesmo, eu não quero isso, eu quero que seja um papo bem rápido, tá ok? Então vamos falar principalmente hoje por que mataram Jesus. Por que queriam calar Jesus? Por que queriam matar Jesus? Por que queriam torturar Jesus? Porque foi preciso torturar ele, matar, crucificar ele, pregar ele numa cruz até a morte. Por quê? Porque estavam perseguindo. O que Jesus fez para merecer essa perseguição? Sendo que ele não cometeu crime nenhum. Nenhum. Ele não cometeu absolutamente nenhum crime. E isso tem que ficar bem claro. Jesus foi totalmente injustiçado. Ele foi preso injustamente. Foi morto injustamente. E isso nós temos que ter a certeza disso. É muito importante nós entendermos que ele não cometeu crime nenhum. Agora, se não cometeu crime nenhum, ele falava de amor, perdão, amai os inimigos, falava de misericórdia, falava de tantas coisas bonitas, por que queriam matar ele? Isso nós vamos entender agora. Antes de entrar nesse assunto, eu queria fazer um parênteses muito importante. Eu acho que o canal do cristianismo, do cristão, temos que falar sobre esses assuntos, inclusive assuntos da atualidade. Eu sei que já está, vamos dizer assim, um assunto meio batido, é que eu não tive oportunidade de falar antes, mas houve a morte daquela menina, o suicídio, que falaram mal dela, que fizeram uma fofoca através daquela tal de Choquei aí, a Mind, né? Sites de fofoca, né? Ficam falando da vida dos outros e envolveram ela como se ela fosse amante de um artista aí do YouTube. Mas eu não vou entrar em detalhes porque isso não é importante, você já conhece todos os detalhes, o nome dela foi uma morte trágica, né? A gente tem que orar para esse tipo de morte, de suicídio, porque a pessoa sofre muito, né? Nós temos que orar por ela sempre, para que ela encontre a luz, encontre o caminho,
foi muito trágico isso, mas como Deus vê isso, né? Como as leis de Deus vê isso. É muito claro, né? Não matarás, não cometer suicídio. Você não pode se matar. Isso é contra as leis de Deus. Qualquer pessoa que se mata, ela vai para lugares ruins, pagar por isso. Por quê? Porque ela está cortando a sua missão, ela está cortando a sua vida. Ela está tirando a sua vida. Ela tem uma data, que é onde ela vai desencarnar, onde ela vai passar para o outro mundo, fazer a viagem, como a gente chama. Mas ela abreviou isso. E isso é muito grave, né? É uma pena ela ter feito isso. Estava com depressão, a mãe dela falou, eles apelaram para falar com isso. Mas na lei de Deus, o suicídio é um crime. Mas, quando Jesus fala a respeito disso, ele é muito claro a respeito disso. Não só o suicida comete o crime, mas quem ajuda ela no suicídio. Quem influencia ela, quem leva ela ao suicídio. Uma pessoa não acorda de um dia para a noite e fala assim, eu quero me matar. Está alegre, feliz, está tudo bem, de repente ela vai, quero me matar. Isso não existe. Isto vem uma coisa de muito tempo, que talvez sejam obsessores, talvez sejam as pessoas, talvez seja a vida, que ela está muito infeliz, que a vida está em depressão. Geralmente a pessoa está em depressão, que é o suicídio, é muito horrível isso. A pessoa fica com um sofrimento muito grande. Ela acha que a morte é a única solução para parar com o sofrimento. Na verdade, não é. A morte não livra você do sofrimento, nem da sua dívida, nem dos seus pecados, de nada. A morte só piora a situação. E isso, mais para frente, eu vou falar mais sobre suicídio também, com mais detalhe a respeito dos suicidas, sobre muitas coisas. Mas hoje eu só queria dar um toque. Por quê? Porque verdades que ninguém fala. Eu não vi ninguém falar o que eu vou falar aqui. Tiveram os culpados da morte dela que levaram ao suicídio? Sim. O site que fez isso, as pessoas que publicaram isso, as pessoas que tiraram sarro dela, as pessoas que propagaram. Então Jesus disse, não dê falso testemunho. Isso é a lei de Moisés, os 10 mandamentos. O que quer não dê falso testemunho? Não fofocar. Não falar fofoca, mexeriqueiros, não falar mentiras sobre as pessoas, gente. Isso é muito grave. E eles cometeram, então eles vão pagar por isso, na lei de Deus? Vão. Vão com certeza. Só que eles não foram os únicos. É isso que ninguém fala. Essa verdade que ninguém fala. Não foi só eles que levou essa menina ao suicídio. Uma coisa que ninguém está esquecendo é que você também é responsável por isso. Você, sim, o seu dedinho, o seu like, você ler essa notícia, você colocar um like ali, um gostei, dar audiência, é você simplesmente fazer um comentário. Ah, essa menina é isso, a menina é aquilo. O que levou ela à morte? Ver a repercussão disso. Aquele milhões de pessoas vendo vendo aquela mentira, vendo aquela situação, ela já estava em depressão, ela viu o mundo olhando para ela como se fosse a pior pessoa do mundo, ela já se considerava a pior pessoa do mundo. Aquilo foi para ser potencializado, não pelo site, mas pelas pessoas que clicaram, porque isso é muito grave. Então vocês que clicaram, toma cuidado, vocês são responsáveis por isso. Vocês foram responsáveis pela morte dela. E nesse meio que as pessoas que haviam choquei, você pode ter que deve ter católico, deve ter evangélico, talvez até um espírita, talvez até muitos ateus, né? Pessoas que estão lá, querendo saber da vida dos outros. Para que saber da vida dos outros? Vamos parar com isso. Vocês foram responsáveis. Porque se ele tivesse noticiado isso, não tivesse repercussão nenhuma, ninguém clicasse, ninguém desse um like, ninguém visse ou mudasse, não quero saber disso, não quero saber disso, passa para frente, ela não tinha se matado. Ela se matou porque ela viu a repercussão de tudo isso. Entendeu? Quantas pessoas falando dela, falando mal dela, xingando, atirando pedras. Quem é você? Fazer um comentário sobre a menina, ou seja o que for.
Quem é você para julgar ela? Cristãos não fazem isso. Cristãos de verdade não fazem isso. Então, você também foi responsável. Você vai ser punido por isso, com certeza. Jesus fala muito claro que as pessoas que provocam o suicídio também são criminosos. E muitas vezes eles vão sofrer muito mais do que o suicida. Por quê? Jesus disse, se tua mão te escandaliza, se seus olhos te escandalizam, arranque-os. É melhor você arrancar seus olhos do que você ser punido pelos seus olhos. Porque seus olhos fazem fofoca, seus olhos fazem mal, e é o dedo, né? O clicar. Então cuidado com aquilo que você clica, cuidado com aquilo que você dá audiência. Muito cuidado. Coisas acontecem, podem acontecer assim, e você vai ser responsabilizado. Para as leis de Deus não tem como. Não existe impunidade nas leis de Deus. Deus pode te perdoar? Pode, mas o fato de Deus te perdoar não te livra da punição, não te livra da lei. Entenderam? Então vocês tomam cuidado, porque vocês, não só aquela empresa, mas vocês foram responsáveis pela morte dela. Por isso que eu não assisto esses sites, eu não vejo, tomo cuidado na internet. Tudo bem? Recado dado, verdades que ninguém fala. Eu queria também falar, queria que agora ir adiante com a morte de Jesus. Nós temos que entender por que Jesus morreu. Vamos lá. Vamos fazer uma coisa muito importante. Desculpa, eu estou arrumando aqui, me desculpem. Jesus. Por que Jesus foi perseguido? Por que queriam matar Jesus? Por que queriam calar Jesus? Qual era a intenção das pessoas? Quem queria matar Jesus? Começo de conversa. Quem queria matar ele? O sistema. Sim. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, o sistema. Aqui no Brasil está acontecendo isso, né? A união dos poderes de esquerda, juízes, né? Ministros, Polícia Federal, Ministério Público. Você tem todo um sistema governamental, né? Que persegue pessoas. Então, elas são partidárias. Elas não são a favor da justiça, mas ela favorece seus interesses, favorece o partido. São pessoas que têm lado, né? Então tem o sistema. O sistema tem o seu próprio interesses, né? O dinheiro, o poder leva as pessoas a fazerem coisas horríveis, como está acontecendo no Brasil, como aconteceu no Lava Jato, como aconteceu a derrubada do Lava Jato, né? As pessoas fazendo coisas horríveis no governo, perseguindo pessoas, prendendo pessoas morreram na prisão recentemente. Então, antigamente, na época de Jesus na Roma, também tinha esse sistema. Qual era o sistema? Tinha os templos, onde tinham os sacerdotes dos hebreus, tinha o rei Herodes também, dos hebreus, tinha o Roma que estava dominando aquela região toda, que eram ditadores de verdade, muito cruéis, né? Tinha um governador, que era um novo lá, o Pôncio Pilatos, que governava aquela região. Então tinha um sistema ali. Todo mundo ganhava dinheiro ali. Os romanos cobravam impostos dos hebreus, os hebreus não gostavam, mas também existia o dízimo, né, que o povo hebreu dava para os templos, os 10%, que corria muito dinheiro. Eles davam, tinha comércio nos templos, você podia comprar, por exemplo, um carneiro, alguma coisa e oferecer a Deus, né? E dentro disso era cobrado imposto, tinha corrupção, os sacerdotes eram ricos, porque eles ganhavam dinheiro não só com isso, mas também quando iam na casa das viúvas. Isso está no Evangelho, na Bíblia. Iam na casa das viúvas, que os maridos morriam, eles oravam, rezavam, falavam palavras bonitas e recebiam dinheiro. Eles iam para as praças fazer seus discursos, né, suas oratórias, as pessoas jogavam moedas, né, não era pouco. Então eles ganhavam muito dinheiro, porque todo aquele dízimo que ia para lá, ia para quem? Ia um pouco para o rei Herodes, ia para Roma, ia todo um sistema em volta dessas riquezas. Imagina um agricultor dando 10% da sua safra, né? Quantas sacas de trigo o cara levava lá 10%? O que eles faziam com o trigo? Comia?
Os sacerdotes comiam quilos e quilos de farinha? Não. De trigo? Não. O que eles faziam com aquilo? Não é? Então ficavam ricos com todas as oferendas que davam e o comércio que existia lá, que deixava eles muito. Então eles tinham um sistema. E Jesus enxergou esse sistema. Jesus viu esse sistema. E na verdade ele começou a combater. Aí vem aquelas pessoas e fala que religião e política não se mistura. Quem fala isso? Anticristos, comunistas, que estão infiltrados nas religiões. É uma das razões porque eu saí do espiritismo. Muita infiltração, enfraquece o cristianismo. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que quem crucificou Jesus foi o sistema, foi a política. Mas por quê? O que Jesus falou? O que Jesus fez para que perseguissem ele? Muito simples. Jesus começou a falar coisas que eles não gostavam. Por exemplo, você tem aqui em Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus falava: dai de graça o que de graça recebestes. Então, o que significa isso? Se você está numa igreja, se você está numa faculdade, desculpe, fazendo medicina, você está pagando para aquela faculdade. Está sendo caro. É óbvio e lógico, quando você se formar, você vai cobrar o seu trabalho. Justo, totalmente justo. Tem que ser feito assim. Agora, se alguém te ensina, como Jesus ensinou de graça, Jesus nunca pegou dinheiro. Jesus tinha sua profissão, que era carpinteiro, e então ensinava e dava de graça. Então, se ele ensinava de graça, ele não podia cobrar. As pessoas não podiam cobrar quando ele falasse o que ele falou. Então, o que ele queria dizer com isso? Por exemplo, as leis de Moisés, os 10 mandamentos. Moisés deu de graça. Deu de graça. Se ele deu de graça, por que as pessoas cobravam para falar sobre os 10 mandamentos? Você entende isso? Então, se eu estou ensinando, se Jesus deixou para nós uma herança maravilhosa, que é a sua filosofia de vida, o exemplo dele, todo aquele ensinamento, se ele deixou de graça para nós, então nós não podemos cobrar quando ensinamos isso, porque aprendemos dele. Eu não nasci sabendo o cristianismo, eu aprendi dele, então dai de graça o que de graça recebesse. Isso está relacionado à mediunidade, ensinamentos, né? Você ajudar as pessoas, a caridade é feita de graça, você não pode cobrar. Então, você tem a sua profissão e você ajuda as pessoas. Jesus tinha a profissão dele, então dai de graça o que de graça recebestes. Só que o sumo sacerdote não dava nada de graça. Tudo tinha dinheiro. E aí eles não gostaram disso, quer dizer, eu vou parar de ganhar dinheiro. E se as pessoas começarem a seguir Jesus? Eu começar a ir nas casas das viúvas, falar coisas bonitas, eles não me pagarem mais. Você entende? Imagina você sendo sumo sacerdote, recebendo dinheiro daquilo. Aí um cara e fala, dai de graça o que de graça recebestes. Você já imaginou? Já começa a diminuir, sabe? O dinheiro que o sumo sacerdote recebia passava para todos os governos ali, era cobrado imposto, o dinheiro percorria ali toda uma cadeia, um sistema interesseiro no nosso poder. Então, eles faziam parte desse sistema. Jesus começou. Aí, Jesus falava mais coisa, não é só isso, não, olha só, presta atenção. Ele falava assim, quando ele ia nos templos, ele via aquelas pessoas trazendo grandes ofertas, comprando e dando ofertas a Jesus. Tanto é que uma das parábolas falava sobre o óbolo da viúva. Em outros vídeos também vou falar, mas não é o caso agora. Ele dizia, os apóstolos, antes de você ofertar a Deus, vá se reconciliar com seu inimigo. Presta atenção nisso. Ele falava, isso não... Como assim? Quer dizer que é mais importante eu me reconciliar com o meu inimigo, pedir perdão ou perdoar ele, do que ofertar a Deus? Sendo que, na verdade, o dízimo a Deus era o mais importante. Sem aquilo você não tinha prosperidade, Deus ia te perseguir, Deus não ia gostar de você, você não ia para o céu. Quer dizer, um monte de coisas ruins ia acontecer se você não desse o dízimo.
Agora, Jesus está falando que para eu ir para o céu, eu tenho que reconciliar com... Desculpe. Eu tenho que me reconciliar com o meu inimigo e não dar o dízimo, ou dar o dízimo depois. Quer dizer, o dízimo estourou uma coisa sem importância. Sem muita importância. Você vai se quiser. O importante é você se reconciliar com o seu inimigo. Isso foi Mateus 22, está na Bíblia, está no Evangelho, versículo 15 a 22. Está lá. Ele não para por aí. Você pensa que ele parou por aí? Não, teve uma coisa muito pior. Muito pior. Numa das passagens, queriam testar ele. Os sumos sacerdotes faziam muito isso. Eram os infiltrados. Aí perguntaram para Jesus para tentar ele. Jesus, temos que dar impostos para Roma? Dar dinheiro para Roma? É justo fazer isso? Jesus, muito inteligente, olha para o rapaz e diz, dai-me cá a moeda. Aí ele deu uma moeda romana. Ele pegou a moeda, olhou para ela e disse, quem é esta figura que está na moeda? Todos responderam, esse rosto, esse perfil, de César. De César. Aí, no Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus diz, dai a César o que é de César. Isso já arrebentou o cara que perguntou. Né? Quer dizer, não é apenas os impostos, mas o dinheiro é de César, dá para ele. Aí ele continuou. Ele disse mais coisa que ninguém estava esperando. E aí matou tudo. Dai a Deus o que é de Deus. Veja a separação que ele fez. Olha que lindo isso. Dai o dinheiro para quem inventou o dinheiro. Deus não inventou o dinheiro. Deus quando o homem nasceu aqui no planeta, tinha dinheiro? Não. As pessoas faziam escambo, troca de mercadorias. Se eu quisesse trigo, eu dava a ele lãs de ovelha. Pronto, fazia uma troca, eu ficava com uma coisa, ele ficava com outra, então não tinha dinheiro. Depois inventaram o dinheiro. Quem que inventou o dinheiro? O homem. E o homem é imperfeito, não foi Deus que inventou o dinheiro. Então ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então ele diz que o dinheiro não é de Deus, que você não dá dinheiro a Deus, você dá outra coisa a Deus. O que você dá a Deus? Em outros vídeos eu vou falar com mais detalhe, mas eu quero que você entenda isso. Com essa frase, ele simplesmente arrebentou, extinguiu o dízimo. Ele extinguiu o dízimo. Ele extinguiu. Agora você imagina, você é sumo sacerdote. Você ouve isso de um homem, extinguindo o dízimo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então o dinheiro não é de Deus, então eu não tenho que ofertar nada a Deus. O que eu tenho que ofertar a Deus? Se você quiser ofertar a Deus, você oferta, mas aquilo não é de Deus. Então você é rico, você é sumo sacerdote, você é rico, muitas pessoas ganham dinheiro com isso, né? Os comerciantes, comércio, etc. e tal, gira um mercado, o sistema para isso, e o cara quer acabar com a nossa renda. Como assim? É como se você tivesse uma loja de roupa e Jesus falar, não compra a roupa dele. E pronto, você está com medo de falir. Pô, se ninguém comprar minha roupa, eu vou falir. Então as pessoas começaram a entrar em pânico. Quem é esse cara para falar que acabar com o dízimo, acabar com a oferta a Deus? Quem é ele? Ele não pegava oferta de ninguém, não aceitava ofertas. Então, se ele não aceitava, então você veja só, e Jesus, dai de graça o que de graça recebestes, dai a César o que é de César, e antes de ofertar a Deus, vai se reconciliar com o seu inimigo. Então, os sacerdotes começaram a ouvir isso, começaram a ficar com medo. Pô, esse cara aí vai destruir o sistema, destruir o ponto financeiro, nós vamos virar pobre. As pessoas vão mais no templo e não vão mandar oferecer. E como é que a gente vai ganhar dinheiro? Entendeu?
Você está entendendo? Indiretamente ele começou a abalar o sistema, a mostrar que o sistema pode ser derrubado. E aí o negócio ficou feio. E ele falou uma coisa muito pior ainda. Se eu não me engano, na passagem, ele tinha uma pessoa muito rica que perguntou que queria ir para o céu. Jesus falou, olha, como é que eu faço para alcançar o céu, o paraíso e tal? Aí ele falou, olha, você seja uma pessoa boa, faça caridade, ajude as pessoas, né? Cumpra as leis de Moisés, cumpra as leis de Deus, e você vai ganhar os céus. Aí o rapaz reforçou e disse, eu quero estar do lado direito de Deus, quer dizer, eu quero ser mais importante ainda, eu quero ser o filho querido de Deus. Aí ele olhou para a pessoa e disse, bom, então você pega tudo que você tem, doa para os pobres, sua casa, suas terras, seu dinheiro, e me siga. O cara era rico, muito rico. E me siga. Aí você vai estar do lado direito de Deus. O que o homem fez? Virou as costas e foi embora. Materialismo. Você entende? As pessoas eram muito materialistas. E Jesus trazia a espiritualidade, não o materialismo. Isso assustava as pessoas. Aí Jesus disse, se não me engano é nessa passagem, eu não lembro, acho que é Mateus 19, capítulo, Lucas 18 e Marcos capítulo 10. Ele falou assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Além de destruir o dízimo, né? Além de destruir o dízimo, de abolir o dízimo, ainda por cima ele disse que aqueles ricos não entrariam no reino de Deus. Então você imagina o rico que ganha com o dízimo. O que o cara pensa? E naquela época as pessoas já ouviam Jesus, seguiam Jesus. Jesus levava multidões. Então Jesus não era uma pessoa como eu aqui, que tem alguns seguidores só. Aliás, eu queria agradecer também as pessoas que se inscreveram, tá bom? Muito obrigado, de coração mesmo. Compartilhe esse vídeo, continue compartilhando, continue me ajudando outras pessoas com esse conhecimento e muitos outros conhecimentos que vão vir aí, e a gente ampliar mais o cristianismo para todos, tá bom? Para todos os religiosos que querem o conhecimento, que querem aprender, que querem se transformar. E eu vou mostrar que o conhecimento transforma, tá bom? Então quero agradecer de coração as pessoas que me ajudaram, pessoas que estão me ajudando muito. Então, cliquem na sua like, veja os vídeos, compartilhe os vídeos, tá bom? Ajude as pessoas a serem ajudadas. Não estou monetarizando o canal, não quero dinheiro, eu quero só ajudar as pessoas mesmo. Eu quero que as pessoas conheçam o cristianismo, tá bom? Então, voltando. Dai de graça, que de graça vai receber. Se eu receber tudo de graça, então eu estou dando de graça. Não posso cobrar. Eu não posso, é lei de Deus, gente. Tudo isso que Jesus falou é leis de Deus. São as leis que ele trouxe, as leis evolutivas. Eu vou falar sobre as leis em outros vídeos, vou mais detalhes sobre as leis. Então isso faz parte das leis. E por que o cara não entra no céu rico? Porque ele já está muito corrompido pelo dinheiro, pelo materialismo. Quer dizer, o cara não vai deixar do materialismo para seguir Jesus, para seguir o cristianismo, para fazer a caridade. E o que as pessoas não entendem, que eu quero que vocês, que verdades que ninguém fala, é o seguinte, você ganha dinheiro, você fica rico, e quando você morre, você faz o que com isso? Fica aqui. Você não leva. Você leva seu espírito, sua alma, seu conhecimento, sua luz, sua evolução, o pagamento das suas dívidas que você pagou aqui, né? As reações, a reação, as expiações que você passou, as reações que você passou das suas ações, quer dizer, ali de Deus fez tudo isso e você no dia certo desencarnou e foi para o reino. Aí sim, você vai para o plano espiritual. Isso é importante. Entenderam? Então, dai de graça o que de graça recebestes.
Né? Antes é importante você se reconciliar com o seu inimigo. Você não está aqui para fazer inimigo. Você está aqui para acabar com os seus inimigos, fazer o ódio virar amor. Chico Xavier falava, o ódio é o amor doente. Uma pessoa, quanto mais amor sente pela outra, se essa outra magoa essa pessoa, você sente ódio, um ódio tão grande quanto o seu amor. Então, o ódio nasce onde? Do lado negativo do amor. Você adoece o seu amor. Então, é isso que Jesus quer, que esse ódio, essa raiva vire amor. Então, você se afastar do materialismo, dos interesses próprios e particulares, você está indo em direção ao quê? À luz, a Jesus, ao amor, ao plano espiritual, à sua felicidade. Jesus queria trazer que as pessoas fossem felizes, mas as pessoas achavam que o dinheiro, muitas pessoas acham hoje, que o dinheiro é a riqueza, é a felicidade. O dinheiro não dá felicidade a ninguém. É isso que o cristianismo ensina. Abolir o dízimo é se afastar do materialismo. Jesus nunca foi materialista, porque quando você desencarna, o material fica aqui. Então, para que acumular riquezas? Você ser rico não tem problema nenhum. Eu não estou condenando os ricos. Jesus não condena ricos, pelo amor de Deus, não é isso. Você pode ter sua vida profissional, você pode enriquecer, você pode ter luxo, não tem problema nenhum, mas não se apegue a isso. Não faça disso a coisa mais importante da sua vida. Seus filhos são mais importantes, sua esposa, seu marido, sua família. Ajudar as pessoas é mais importante. Veja, quando ele falou, dai aos pobres, isso significa desapegue do seu mundo material e me siga, que o mais importante é isso. Então, se você se apega à matéria, os evangelhos fazem muito disso, cara. Olha só, eles não falam sobre o cristianismo. Você que é evangélico, você que é católico, estuda o cristianismo, por favor, estuda Mateus, estuda Lucas, estuda João, estuda Paulo, estuda Marcos. É importante o Novo Testamento ser estudado, está tudo lá. Eu não estou inventando. Só que eles não falam isso para vocês. Por quê? Porque o cara chega a dar testemunho numa igreja evangélica, ele fala o seguinte absurdo. Depois que eu entrei aqui, eu comprei uma mansão, eu comprei 5 carros, eu comprei um iate, eu comprei uma casa na praia, uma mansão em Angra dos Reis, e agora eu estou milionário e prosperando por Jesus me deu tudo isso. Jesus não dá presente para ninguém, Deus não dá materialismo. Você entendeu? Ele não materializa as coisas para você. Deus não dá presente. Aquela frase. Quantas vezes eu encontrei um carro escrito a frase mais absurda? Presente de Deus. Não. Se Deus vai me dar um presente, eu já encontrei isso aí em carros velhos. Quer dizer, se o Pai, meu Pai que estás no céu e em toda parte, vai me dar um presente, você vai me dar um carro velho? Meu filho, eu quero um Lamborghini, uma Ferrari, uma Mercedes, um BMW, um Sonic, eu quero um McLaren P1, eu não quero coisa de pobre não. Se você vai dar um presente, vai me dar uma Ferrari, um carro, um Rolls Royce, né? Vai me dar um carro de pobre? Não foi Deus que deu aquilo, meu amigo. Você trabalhou, você se sacrificou, você mudou sua vida, você positivou a sua vida, você trouxe coisas boas para a sua vida, você se reeducou, modificou os fluidos ruins, você trabalhou e conquistou o bem que você tem. Parabéns, parabéns, não estou achando ruim não, mas não é presente de Deus. Qual é o presente de Deus? O minério que está ali. A inteligência que Deus te deu para transformar o que Ele te deu. A terra, rica em minérios, rica em coisas que você pode transformar e fabricar coisas. Como um carro, por exemplo. Deus te deu inteligência para que os engenheiros pudessem fabricar aquele carro. É isso que Jesus te deu. Deu poder para você transformar, para você utilizar sua inteligência, o seu trabalho, a sua mão, o seu esforço, o seu suor em benefício. Quem semeia, colhe. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, para o bem ou para o mal. O que você planta, você colhe. Se você faz uma coisa má, você
recebe a coisa má. Se você faz uma coisa boa, você recebe coisas boas. Isso é lei de Deus. Isso ninguém foge dela. Não tem como fugir disso. É lei de Deus. E não há impunidade em Deus, porque Deus é perfeito. Você esqueceu? As leis de Deus são perfeitas. Não tem como fugir dela. Você pode adiar, mas não fugir para sempre. Então, é isso que eu queria entender. Eles queriam matar Jesus para calar Jesus. Porque Jesus estava mexendo com o sistema financeiro, e mais outras coisas que ele falou também, que vai mexendo com as pessoas, que o sistema não gosta muito. Você entendeu? Que não gosta da verdade. Nenhum sistema gosta da verdade. Ele quer matar a verdade. E verdades que ninguém fala é que a verdade não se mata. A verdade não se esconde. A verdade não dá para prender. Eles quiseram matar Jesus, torturar Jesus, para que a verdade que ele falasse morresse com ele. Pois é, não morreu. Muito pelo contrário, ela ficou mais forte. Deus voltou, mostrou que estava vivo, o cristianismo estava vivo e que podemos sim continuar seguindo. Hoje tem 4 bilhões de pessoas que são cristãs, que vai em religiões cristãs. Adiantou matar Jesus? Não. Tentaram, na época do século XVII, XVIII, destruir o cristianismo nas igrejas. Destruir o cristianismo de dentro para fora. Aí veio, o Allan Kardec trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ressurgimento de um evangelho, que é o mesmo evangelho que você tem na Bíblia. Ele não mudou nada, não inventou nada. Ele simplesmente pegou esse evangelho e colocou lá de uma forma entendível, fácil de entender, Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer um pode ler, não só os espíritas, evangélicos, católicos, ateus. Aqui tem uma filosofia maravilhosa. Mas eu vou falar disso depois também. Mais detalhe, mas eu quero que você entenda que isso que eu estou falando é da Bíblia. Mateus, capítulo 22, capítulo 5, capítulo 10, capítulo 16, tudo na Bíblia. Novo Testamento, que pessoas não leem. Vocês precisam estudar isso, tá bom? Isso é muito importante. Vocês entenderem por que queriam matar Jesus. Não é aquela missão tipo, era a missão dele, ele tinha que passar por isso, porque Deus quis. Outro dia vi um pastor falando que Deus quis matar Jesus. Eu falei, meu Deus, aquilo doeu até a minha alma. Deus não mata ninguém. Deus não tortura ninguém. Deus não é ditador. Eu já falei sobre isso. Deus é todo amor. Você é filho de Deus. Jesus era filho de Deus. O filho querido de Deus, porque ele é muito evoluído. Ele veio aqui para salvar, tirar o mundo das trevas, não levar pecado de ninguém. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Se você fazer um mal, você vai receber um mal. Se você pecar, você vai ser punido. Não é Jesus que é punido porque você pecou. Tá? Isso é um absurdo. A pessoa peca a vida inteira, vem um religioso e fala, está perdoado, pronto, você vai para o paraíso. Não, não é assim não. Não é assim não. Você fez um mal, você vai sofrer com esse mal, meu amigo. Neste mundo, aqui se faz, aqui se paga, ou no mundo espiritual. Não tem como. Você vai para o umbral, você chama de inferno, chame do que quiser, mas você vai ser punido. Mas eu não acredito. E daí? Onde está na Bíblia que tem que acreditar para ser punido? As leis de Deus é que nem eletricidade. Presta atenção. Se você colocar 2 fios-fase dentro de uma poça de água, ficar descalço, e a pessoa falar para você, se você pisar nessa água, você vai tomar um choque. E você vai falar assim, eu não acredito. É mesmo? Então põe o pé lá. Você vai ver o choque que você vai levar. Acreditando ou não, você vai tomar um choque. A lei de Deus é igualzinho. Acreditando ou não, ela vai te punir. Então você vai sofrer com todas as coisas erradas e pecados que você sofreu. Então não é Jesus que carregou nada, não. Jesus não teve a missão de morrer assim, não. Quiseram perseguir ele, calar o que ele estava falando, o que ele estava pregando. As pessoas estavam ouvindo ele, uma multidão se manifestava. 2.000 pessoas chegaram a ouvir Jesus nos montes. Meu Deus do céu, era muita gente. Todos gostavam de Jesus, todos queriam ouvir. Até romanos viraram cristãos. Então, assim,
para vocês entenderem tudo isso. Então Jesus foi perseguido pelo sistema. Jesus foi político. Quando você se envolve com o sistema, você está sendo político. Só que político não é uma coisa de virar deputado, votar. Não, político é a vida que você vive. A religião, o vizinho, o trato que você tem com o vizinho é ser político. O trato que você tem com seus colegas de trabalho é ser político. Seus colegas de escola, de faculdade, é uma vida política. Você está sendo político. A relação que você tem com as pessoas no mundo da sociedade que você vive, você está sendo político. Então, religião é política. Então, se um comunista chegar para você e falar religião, ele era comunista, não liga para ele, porque Jesus morreu por causa da política. Porque ele falava coisas políticas relacionadas a dinheiro, ao sistema, e por isso queriam calar ele, queriam calar os seguidores e queriam matar a verdade que havia nele. O sistema odeia a verdade, odeia. Ele persegue e quer matar a verdade, como está acontecendo aqui no Brasil. Quando você fala a verdade na internet, os caras te censuram, os caras te prendem, os caras fazem isso, fazem aquilo. Por quê? Porque o sistema não gosta da verdade. Eles não aprenderam ainda que não se esconde a verdade. Então, meus amigos, não quero adiar mais, o vídeo está se alongando muito. Eu queria ser curto, mas é difícil às vezes. Eu vou falar mais sobre esse assunto em si. No outro vídeo eu vou falar exatamente o que Jesus nos ensina na morte dele. Nós já entendemos por que queriam matar ele. O sistema queria matar ele. Entendeu? Queriam calar ele, queriam esconder a verdade dele. E matando ele, achando que vai esconder, ele vai se calar. É simples assim. E eu expliquei por quê. Eu falei dessas passagens e isso vai mexendo com os poderosos. Tá bom? Os poderosos ficam com medo dele, dessa verdade, e aí matam ele. É assim que funciona. Tá bom? Até hoje acontece isso. Então, e no outro vídeo eu vou falar sobre o que Jesus nos ensina. Jesus ensina muita coisa na morte dele, na prática, coisas fantásticas. 5, 6 coisas, são muitas coisas, mas eu vou falar umas 5, 6 coisas principais, 2 delas, verdades que ninguém fala. Não, vocês não vão ouvir isso aí nem de pastor, nem de padre, nem de orador de centro espírita. Raramente você vai ouvir alguém falar o que eu vou falar no próximo vídeo. Então fique ligado, porque você vai ver coisas incríveis. Tá bom? Verdades que ninguém fala. E eu preciso falar, preciso ensinar isso para vocês, transmitir tudo isso para a sua evolução. Tá bom? Agradeço de coração o amor e o carinho que vocês estão dando para o meu canal. Muito obrigado. Espero contar com vocês em todos os vídeos que eu for fazendo. Eu vou me aprofundando cada vez mais, falando de assuntos, muitos assuntos, tá bom? Que vai ser importante para a sua vida e para o seu dia a dia. Então compartilhe, por favor, com todas as religiões. Nós temos que unir os cristãos através do conhecimento, através dos fiéis. Isso é importante e vamos ganhando notoriedade. E vamos espalhando tudo isso como o Espiritismo aconteceu. A religião espírita veio para cá, aos poucos ela foi crescendo, se ampliando e tudo mais. Tá bom? Espero que o plano espiritual me ajude nisso também. Deus, Jesus, eu oro muito para isso. Então é importante que o apoio de vocês a gente consiga crescer, não para ganhar dinheiro, mas para ajudar as pessoas, tá bom? Então, comente, tiver dúvidas, comentários, agradeço os comentários das pessoas também, muito obrigado, viu, por me apoiar, por dar dando forças a mim, a todos nós aqui, agradeço de coração, que Deus abençoe vocês e até a próxima, que a gente vai estar aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, muito obrigado, gente. Bye, bye. Tchau, tchau.